pessoal, tudo bem? Quero falar para você, tá? Que se você tem interesse em usar alguma dinâmica, você vai encontrar ela ao final do vídeo. Bem, os cristãos na era digital é o nosso tema e a realidade no universo online. E aqui eu destaquei. Bom, então pessoal, lá em Eclesiastes 1:4 a gente vê falando justamente aqui o autor sobre as gerações, uma geração após outra geração, e assim é. E então nós na história tivemos muitas, né? E aí a gente lembra assim muito dos egípcios, os sumérios, os egípcios com as pirâmides e tantas outras coisas. Claro, isso é só uma pincelada. Os sumérios com a escrita, essa nossa geração agora, que é com essa questão aí das mídias, não, do ciberespaço, né, das redes sociais, dessa rapidez com que a gente se comunica, né? Aqui onde eu estou, eu não faço ideia de onde você agora nesse momento está ouvindo, né? E a gente tem aí a internet e essa facilidade, essa maravilha, mas a questão é como eu interajo com essas mídias, como eu interajo com a internet, como eu interajo, porque um desafio muito grande para esse tempo, para essa geração, é a questão da desumanização. Por quê? Porque para muitos a maravilha toda é eu poder estar do lado de cada telinha e eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo, você não interage comigo, né? E a gente vai seguindo a nossa vida e a gente fala aqui da questão mesmo da igreja, né? Porque você pode seguir aprendendo, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode se encher, né, do conhecimento do outro, mas, ou seja, sem nenhum contato. Ou seja, parece que o outro é apenas uma figurinha, é só uma imagem, como se o outro não tem sentimentos, o outro não tem tantas outras riquezas da sua própria experiência como pessoa, como ser humano. E é assim que a gente, né, visualiza, e às vezes vem um comentário, muita gente tem um toque especial para colocar com muito carinho, com muito amor, em tudo, eu digo, né? Para colocar, porque aparentemente tem aquela visão, olha, quem está do outro lado é um ser humano. Mas acontece que muitas vezes, nem sempre é assim. Tem aquelas pessoas que enviam comentários ou que interagem naquela rede social, como se o outro fosse alguém que não tem sentimentos, fosse alguém a qual você pode simplesmente despejar aí tudo de ruim que você tem dentro de si, sem se preocupar com o que o outro está sentindo ou como que ele vai levar a sua própria vida a partir dessa interação. Então, um dos desafios maiores para essa geração agora é a questão da desumanização, ou seja, temos que lembrar que somos humanos e que o outro importa, o outro que está do outro lado da telinha. Existe aí algumas questões que é a questão das redes sociais e o que elas provocam no outro, que tem a ver com o isolamento social, né? Porque você começa a se afastar e você já começa a confundir aquilo que é real do que não é real. E aí você já parte dessa questão, né, daquilo que você vê de imagens. Então as pessoas estão muito mais voltadas às imagens. Então a questão da realidade é justamente você ver fotos de pessoas que estão sempre nos seus melhores momentos. E então você começa a pensar, qual é a minha realidade? Então já vai por aí. Então a partir dessa questão da pessoa ficar confusa em relação à sua realidade e não parar para pensar, isso é apenas uma foto. E você, quando está numa rede social, você vai colocar sempre os seus melhores momentos, não é assim? Só que muitas vezes esse isolamento, essa confusão da realidade leva o homem, né, a pessoa, também a um lado da depressão. Bem, a Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Então precisamos saber como lidar com essa realidade que nos apresenta. Essa nossa geração, ela é conhecida como a geração selfie. Existem 10 marcas que eu destaquei aqui, eu tenho aqui para vocês alguns pontos, vocês confirmam comigo se vocês acham que é interessante, que tem a ver ou não. Uma delas é justamente a sua interação online. Por quê? Porque elas passam muito mais tempo logada na internet, né? Ou seja, a vida toda essa pessoa, inclusive tem algumas charges, não? Algumas imagens que a gente vê sempre de
de pessoas que estão caminhando e estão sempre com seu celular, estão ali tão concentradas, né? E alguns acidentes acontecem. E também, falando nisso, né, alguns anúncios de pessoas que estão, né, na direção, dirigindo, e aí estão também, né, tão concentradas ali num telefone, numa chamada, numa mensagem, e coisas podem acontecer, acidentes podem acontecer. Outra coisa também é o desenvolvimento lento, um desenvolvimento que tanto é físico como emocional. Claro, né? O físico, né? Porque a pessoa, ela já não tem nada mais, né? A visão dela é completamente voltada para estar nesse nicho, né? Ela não consegue mais identificar ou ver o mundo ao seu redor. Essa realidade está confusa para ela. Então, também é uma forma dela estar ali, há uma segurança por detrás dessa câmera, né? Uma segurança fictícia. Por quê? Porque a gente também vai ver aí mais para frente que a internet, as redes sociais, elas não são seguras como alguns pensam que são. Que é, tipo, eu tô aqui, não toco ninguém, não chego ninguém, não me relaciono com ninguém, ou ao mesmo tempo estou me relacionando com tanta gente, com tantos amigos, e a gente sabe que não é por aí, né? E que a gente precisa desse contato físico, desse cara a cara, desse corpo a corpo, desse tocar, desse abraçar, desse sentir a realidade do outro. Então, o que acontece é que muita gente, ela está segura, usando isso como seu porto seguro, né? E isso causa justamente o enfraquecimento emocional. Nos leva a esse outro ponto, que é o isolamento, né? A pessoa acaba se isolando de tudo e não interagindo com as pessoas. Algo interessante para destacar também foi a questão da indefinição. Por quê? Mas indefinição como, Sandra? A indefinição nas questões de relacionamentos, de filhos, de como interagir com o sexo. Por quê? Porque as pessoas, inclusive a gente também vê muitos artigos, lê muitos artigos de muitos relacionamentos que acabam justamente por falta de confiança, por falta desse deslumbramento, da fantasia, né, da questão de ver o outro, né, a imagem perfeita que se vê, e por ver que há uma desconexão dessa realidade, né? Por quê? Porque a realidade é uma, mas a imagem, a mídia é outra, e a pessoa mentalmente, ela não consegue fazer esse deslocamento, né? E aí acaba, não somente nessa questão da imagem, né? Que a pessoa acaba se confundindo muito com as imagens, mas também com esse trazer para a realidade e não conseguir se adaptar à realidade, por estar já tão adaptada a essa realidade fictícia, fantasiosa. Então a gente vê que são muitos pontos negativos, né, das pessoas quando elas não sabem como utilizar as redes sociais, com controle, com equilíbrio, com sabedoria, que a igreja é um organismo vivo. Precisamos sim dessa interação física, mental, emocional, né, do ouvir o outro, do escutar, do ver o outro, do sentir a dor do outro. E sabemos que a realidade, né, não é essa quando nós estamos simplesmente totalmente desconectados da realidade, conectados a uma virtualidade que não nos leva à realidade. É algo que a gente precisa realmente explorar essa questão, porque é uma questão muito forte a qual nós estamos vivendo nesse momento. E é isso, vou deixar aqui para você, tá? As dinâmicas. Essa dinâmica, você vai ter a necessidade de ter 5 balões, 5 bolas e um brinde. Então, o brinde pode ser um chocolate, pode ser um livro, pode ser o que você quiser. Vamos ao desenvolvimento dessa dinâmica. Você então já tem aí os 5 balões cheios. Dentro desse balão, o que você vai fazer? Você vai colocar algumas tarefas. Em cada balão, você vai colocar então, tirar uma selfie, por exemplo, fazendo careta e postar, cantar uma música, a escolha do seu grupo, imitar um personagem, um animal, dizer um versículo bíblico de cabeça. Enfim, gente,
Você aí anota algumas tarefas interessantes. Na verdade, você vai precisar de 4 tarefas. Por quê? Porque em um balão você vai colocar justamente vale um brinde. E aí, para não ficar, né, para você não ficar confuso, você então vai colocar um X nesse balão. Coloca um X pequeno para você, né, saber qual é o balão que está aí com essa surpresa, né, digamos assim. Por quê? Porque o pessoal não sabe o que vai acontecer. Você já tem lá os 5 balões, com cada um com uma atividade, já está amarradinho, bonitinho. Você tem então o grupo, e aí você vai dizer ao grupo o seguinte: como o nome dessa dinâmica é Nossas Escolhas, e as nossas escolhas então têm consequências, então o que você vai dizer para o seu grupo é o seguinte: olha pessoal, eu tenho essas 5 bolas, né, esses 5 balões aqui, e eu vou jogar para vocês. E ao som de uma música, vocês então vão ficar jogando esse balão para cima. Quando essa música parar, você então vai tomar essa decisão de pegar o balão, ficar com o balão em mãos ou deixar o balão para o outro. É uma escolha sua. Mas os balões não podem ficar no chão. Por quê, gente? Porque você tem aí uma sala, você tem 5 balões, mas você tem um grupo grande. Então você vai colocar isso para eles. Colocou lá a música, tá, né, se divertindo, jogando o balãozinho lá para cima. A música parou e aí você então vai, quem segurou o balão, você já sabe que aquele que está marcado X, você não vai pedir para estourar, aquele ali não, aquele deixa por último. Então aí o pessoal vai, cada um por vez, né, estourou lá o balão, tirou a tarefa, realizou a tarefa, esses aí não tem escolha, hein? Realizou a tarefa, passa para o outro, passa para o outro. Terminou os 4, já foi? Você vai fazer então aquele suspense, né? E aí, fulano, esse é o último balão. Você vai assumir a consequência da sua escolha ou você vai dar de presente esse balão para uma outra pessoa que está aqui na sala? Então, essa pessoa que está com esse último balão, ele tem a decisão, né, de tomar, de fazer essa escolha. Ou ele fica, ou ele assume aquela responsabilidade, ou então ele passa para o outro. E aí, obviamente, né, a depender da resposta dele, quem tiver ficado com o balão, tem lá o brinde, aí você vai dar então para essa pessoa, né, na verdade ela não tem tarefa nenhuma, mas é muito interessante você frisar justamente isso, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos responsáveis pelas consequências, né? Somos escravos das consequências dessas escolhas que nós fazemos. Então é muito importante pensarmos 2 vezes, né, ou até mais, antes de tomar qualquer decisão na vida, principalmente se ela afetar de forma negativa o outro. Então é isso que você vai estar, né, trabalhando, justamente essa ideia, ok? E hoje trazendo para você aí uma dinâmica a qual você vai precisar apenas de uma esponja, ok? Então o que você vai, para que vai servir essa esponja? Para que serve uma esponja? Uma esponja é justamente aquilo que absorve tudo, né, a qual ela tem contato, não é isso mesmo? Então, você vai justamente mostrar ou demonstrar aí para os seus alunos e fazer a seguinte pergunta, né? Do que você está se enchendo? Você está se enchendo das coisas de Deus ou você está se enchendo das coisas do mundo? Você está buscando realmente o reino do Senhor? Você está enchendo a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, com os valores de Deus? Ou você está simplesmente se enchendo com os valores do mundo, com as coisas que Deus não se agradaria se você estivesse realmente aí buscando? Porque a palavra de Deus diz o quê?
Buscai primeiro as coisas que são do alto, né? As coisas que são de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é justamente por isso que você vai usar aí a sua esponjinha. E aí o que você vai fazer? Porque às vezes pode ser que o seu aluno não acredite. Como é que funciona isso aí, professor? Ok? Vamos ver? Então, pessoal, aqui eu tenho 2 pires com 2 líquidos, né, distintos, diferentes. Aqui eu coloquei um pouco de café, representando os valores do mundo. Coloquei café porque era a única coisa que eu tinha para uma cor diferente. E aqui eu coloquei um pouco de suco. O refresco também era a única coisa que eu tinha para poder fazer a diferenciação da cor. Professor, é justamente o que você vai falar para o seu aluno. Do que ele está se enchendo. E aí, do que você está cheio, é justamente o que você vai oferecer. Isso é o que você está cheio. Você não pode dar outra coisa se você tem se enchido das coisas do mundo, dos valores do mundo. É justamente o que você vai oferecer às pessoas que estão ao seu redor, ok? E aí você vai falar para o seu aluno. Você vai colocar então a esponja lá nos valores, né? Nos valores da palavra de Deus, do que Deus ensina. E sempre falando, né? O que você tem se enchido? O que você tem buscado? Você tem lido a palavra de Deus? Ou você tem enchido a sua cabeça e o seu tempo com novelas? Novelas que ensinam sobre traição, sobre mentira, sobre o pecado, sobre o adultério, agir de maneiras que Deus não se agradaria. Do que você está enchendo a sua vida? O que você tem buscado? Você tem buscado as coisas de Deus ou você tem buscado as coisas do mundo? E aí, sugando todo o líquido, o que você vai demonstrar? O que você vai apresentar? Você vai apresentar, se você está cheio das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos valores de Deus, do caráter de Deus, é justamente o que você vai apresentar. Você está cheio. E do que você está cheio é o que você dá. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aí a sua curtida, comenta, compartilha. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.